pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui a falar sobre os três poderes que nós já falamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar, sobretudo, o papel do Congresso Nacional e que a Câmara dos Deputados e o Senado estão discutindo em Brasília a questão de duas grandes reformas, a reforma administrativa e a reforma tributária. Eu queria muito falar sobre a reforma tributária. Por quê? Porque os tributos ou os impostos no Brasil são muito injustos, sobretudo para a classe mais baixa. Eu vou mostrar aqui num cartazinho que eu fiz no ano passado as várias classes que temos no Brasil. Nós temos bem no alto dessa pirâmide, nós temos a elite, né, que é um número, digamos, pequeno, dentro dos 212 milhões de brasileiros, são aí em torno de 1%, né, que ocupa esse topo da pirâmide. Temos depois a classe média alta, né, que está um pouco abaixo da elite. Depois temos a classe média média, né, a classe média baixa, que é a classe C e a D. São duas classes médias, mas médias baixas, onde estão principalmente o pessoal que tem operários mais qualificados, né, tecnólogos, engenheiros, enfim, está aqui nessas duas classes C e D. E depois, aqui embaixo, por fim, a classe pobre. Eu coloquei aqui 32 milhões de brasileiros, mas hoje são muito mais. Isso aqui eu fiz no ano passado, então está um pouco defasado. Mas hoje nós temos mais de 41 milhões de brasileiros que estão aqui embaixo num patamar de pobreza, muitas vezes pobreza extrema. Os caras nem têm dinheiro para comprar comida para viver. Na atual conjuntura, sobretudo da pandemia, nós encontramos aqui muita gente nesse campo da nossa pirâmide que passa fome. E por isso o governo inventou esse chamado pacote emergencial de R$600, exatamente para mitigar a fome desse povo. E é importante que tenha isso. Afinal, não dá para deixar esse pessoal morrer à míngua dessa maneira, tá certo? Bom, eu estava falando que a reforma tributária tem que mexer sobre tudo que esse pessoal aqui em cima da pirâmide. Por quê? Porque é o pessoal que menos paga imposto proporcionalmente ao pessoal que está aqui embaixo. A classe média baixa, o pessoal pobre. Por quê? Existem no Brasil vários tipos de impostos, mas o principal imposto, que é o chamado imposto indireto, é o imposto sobre o consumo. Qualquer despesa que a gente faça comprando qualquer coisa no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, enfim, qualquer lugar que a gente compre, a gente está pagando. Naquele valor que a gente paga, lá dentro tem uma quantia que é chamada imposto indireto e que é recolhido e vai lá para o governo, lá para o governo central. Eu queria mostrar aqui para vocês uma compra que eu fiz ontem numa farmácia. Gastei R$ 75,71 de remédios. Dentro desses R$ 75,71, está dentro desse valor R$ 26,68 de imposto indireto, chamado imposto sobre o consumo. Isso representa 35,2% do valor que eu paguei, dos R$ 75 que eu paguei. Isso para falar numa despesa de farmácia. Mas se eu for num mercado, eu vou gastar lá R$ 200, por exemplo, eu vou pagar em torno de 30%, 35% de imposto indireto sobre o consumo. A mesma coisa se eu for comprar 20 litros de gasolina no posto de gasolina, eu estou pagando lá em torno de 30% a 35% de imposto indireto, que é chamado imposto sobre o consumo.
Eu digo que tudo isso é injusto, por quê? Porque o operário que está aqui nessa classe aqui, na classe C e D, ele gasta, digamos, sei lá, vai comprar 2 quilos de carne, ele vai pagar R$ 50, dentro desses R$ 50 tem um imposto indireto, que é o imposto do consumo. Para ele representa dinheiro, representa bastante dinheiro. Agora, para o cara que está aqui em cima na elite, ou na classe média alta, para ele é troco de banana, não representa nada. Então, o que é que teria que fazer essa reforma tributária que está sendo discutida hoje no Congresso? Teria que inverter, teria que fazer isso aqui. O mais rico paga mais e o mais pobre paga menos, sabe? Não, isso deveria ser a chamada distribuição de renda ou o pagamento de impostos sobre quem mais pode pagar. De maneiras que hoje o que acontece, metade dos impostos que vão para Brasília estão aqui embaixo, na classe mais pobre, que paga obrigatoriamente, porque ao comprar qualquer coisa está pagando o chamado imposto indireto. Se abaixasse o valor do imposto indireto, nós poderíamos comprar as coisas no mercado, na farmácia, em qualquer lugar, mais barato. E o pessoal que está aqui assim vai pagar mais, porque tem mais dinheiro, porque ganha muito mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, cerca de 104 milhões de brasileiros, eles ganham menos do que 6 grandes famílias de ricaços do Brasil. São esses grandes ricaços que são donos de grandes empresas, que são donos de canais de comunicação, de televisão, de rádios e tal. Esses caras ganham uma baba de dinheiro. Poderiam pagar muito mais, poderiam fazer com que eles paguem mais impostos e o pessoal aqui embaixo pague menos impostos. Seria mais justa a distribuição da renda. Por exemplo, outro dado importante. No salário, a pessoa que é salariada, tem carteira assinada, ela paga imposto de renda. A taxa, o percentual maior de imposto de renda é 26,5% o imposto de renda. Aliás, 27,5% de imposto de renda. Quem ganha até 5, 6 mil reais já paga esse percentual de imposto de renda. E um diretor de empresa que ganha lá 200, 100, 200 mil reais, ele também paga 27,5%. Não é justo, ele devia pagar mais. O que ganha mais lá em cima, que são os grandes empresários, diretores, presidentes de grandes empresas, né, que ganham lá 200, 300, 400 mil reais. Jogador de futebol que ganha 150, 200 mil reais por mês, ele paga 27,5% na folha de pagamento dele. Não é justo, devia pagar mais, devia ter uma alíquota maior. Nos países mais desenvolvidos, da Europa e tal, esse percentual é em torno de 45, 35, 40% sobre o salário dele. Então, vejam bem como nós precisamos fazer essa reforma tributária para valer mesmo, para que quem ganha mais, pague mais, quem tem grandes fazendas, pague mais, para que o grande ricaço que tem iate, que tem avião, helicóptero, esses caras não pagam o IPVA que nós pagamos. No carro Poisé que nós temos, lá um carrinho qualquer, todo ano tem que pagar o tal do IPVA, né? E o ricaço que tem o iate, que tem o avião, que tem o helicóptero, não paga nada de IPVA. Não é justo, né? Se a gente faz, digamos, mais de 20 pontos de multas, a gente tem que pagar a multa e, às vezes, até ter a carteira cassada. Então, gente, tudo isso é muito injusto no Brasil. A reforma tributária que está lá no Congresso tem que, de fato, fazer uma reforma para valer, para beneficiar mais os que estão embaixo da tabela. Eu queria, por fim, falar também sobre o terceiro poder do Brasil, que é o poder judiciário. No Brasil, nós temos em Brasília 11
juízes que compõem o Tribunal de Justiça no Brasil. Esses 11 juízes, eles têm o dever de cuidar para que a Constituição brasileira seja respeitada. Eles então avaliam tudo o que acontece no Brasil, de que se uma lei não é justa, não está sendo aplicada de acordo com o que está na Constituição, eles têm a obrigação de vetar, de, enfim, intervir e de fazer valer o que a lei fala na Constituição brasileira. Então, eu vou ficando por aqui e certamente mais adiante teremos mais ocasião de discutir outros temas dentro dessa grande questão que é a nossa República, o nosso Brasil e as leis que regem a nossa pátria. Muito obrigado.